Louvado seja o Senhor. O último dia, o grande dia da festa. Ok, santos, vocês podem ver que o título desta mensagem é O Deus Cordeiro está no trono na cidade. Antes de entrar no esboço, quero mencionar algo importante, que é que quando falamos do livro de Apocalipse, temos de perceber que nos referimos no contexto ao ministério pleno de Cristo em 3 estágios. Vocês têm uma matéria, ministério pleno de Cristo. O irmão compartilhou que nós tínhamos uma matéria chamada Cristo Todo Inclusivo. E o irmão viu, quando ele viu que o ministério de Cristo tem 3 estágios. Os 3 estágios do ministério pleno de Cristo são o conteúdo da economia neotestamentária de Deus. Então, ele disse, o que a restauração do Senhor será e como ela será, depende de como nós lidamos com esse ensinamento. Então, tivemos uma reunião de cooperadores e presbíteros. E temos um livro chamado Encarnação, Inclusão e Intensificação. E quando estamos em Apocalipse, estamos no estágio da intensificação. Quero mencionar esses 3 estágios. O primeiro estágio é o da encarnação, onde o Senhor realiza 4 coisas. Ele traz o Deus infinito para dentro do homem finito. O que é isso? Na eternidade, mas homem no tempo para ser finito. Para trazer o Deus, introduzir o Deus infinito no homem finito. A segunda coisa é ser unido, mesclado e incorporado com o Deus triuno e no homem tripartido. O terceiro item do estágio da encarnação é que, em sua humanidade, o Deus abundante em seus atributos ricos através de suas virtudes aromáticas. E, em quarto lugar, é cumprir a redenção toda inclusiva. O segundo estágio do ministério de Cristo é o estágio da inclusão. A razão por usarmos a palavra inclusão é porque esse estágio refere-se a Cristo como o Espírito todo inclusivo. Ele é o Espírito todo inclusivo que dá vida. Portanto, esse é o estágio da inclusão. E tem nesse estágio 3 aspectos principais. Primeiro, ele foi gerado como primogênito de Deus. Número 2, ele se torna o Espírito que dá vida. E número 3, ele regenera os crentes para o seu corpo. O estágio da encarnação nos evangelhos está nos evangelhos. O estágio da inclusão está nas epístolas. E Apocalipse está o estágio da intensificação. Nesse estágio, a primeira coisa que ele faz quando intensifica a sua salvação orgânica, a segunda coisa, ele apresenta os vencedores. Terceiro, ele produz os vencedores. Terceiro, ele consuma a Nova Jerusalém. Quando falamos da Nova Jerusalém, deixe-me dizer o seguinte. Primeiro, se você ver o livro A Economia Neotestamentária de Deus, e se você conferir no final da versão Restauração, tem um gráfico ali de 3 estágios do ministério pleno de Cristo. Num dos treinamentos de presbíteros, eu realmente gosto disso. Ele diz que no estágio da intensificação que você tem é o Espírito 7 vezes intensificado. Você tem a intensificação de todo Deus para levar a igreja de volta ao desfrute dele mesmo, para finalizar a economia neotestamentária de Deus. Vou repetir.
a intensificação do Deus triuno para levar a igreja de volta ao desfrute dele próprio, levar-nos de volta ao desfrute dele como a árvore da vida, o maná e a festa, para a finalização da economia neotestamentária de Deus, que é o livro de Apocalipse. O nosso irmão, quando falamos de finalização da economia neotestamentária, esse termo refere-se à Nova Jerusalém. E eu sempre gosto do seguinte: cada crente deve ser uma pequena Nova Jerusalém. Samuel, quando olho você, eu vejo a Nova Jerusalém. Eu não deveria ver o Monte Sinai com fumaça e chamas de fogo, com legalismo, mas quando eu olho para você, eu vejo um rio fluindo e uma árvore. As características marcantes de Samuel são, certo? Essas devem ser as nossas características marcantes, um rio que flui e uma árvore. Então, cada crente deve ser uma pequena Nova Jerusalém. Cada igreja local deve ser uma miniatura da Nova Jerusalém. Então, todos os aspectos, todas as características da Nova Jerusalém devem ser, primeiramente, como membros do corpo de Cristo, e devem ser as características de cada igreja local nesta terra. Não é maravilhoso isso? Uma Nova Jerusalém é a miniatura da Nova Jerusalém. Agora, em nosso viver e em nosso servir, o que devemos fazer? Nossa meta, nosso alvo é a Nova Jerusalém. Então, o que devemos fazer? No nosso viver, queremos expressar a Nova Jerusalém. E expressar a Nova Jerusalém é tornar-se a Nova Jerusalém. Em nosso serviço, queremos produzir a Nova Jerusalém. Produzir a Nova Jerusalém é edificá-la. Esse é o nosso serviço. Produzir a Nova Jerusalém é edificá-la. Expressar a Nova Jerusalém é tornar-se a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma pessoa coletiva. Nós temos aqui temos um livro que fala Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva. De onde tiramos isso? É claro que tiramos do ministério, certo? No livro Viver com a Trindade Divina, diz o seguinte, página 137 em inglês: a Cidade Santa é uma pessoa coletiva, e essa pessoa coletiva é um casal. O Deus triuno processado casou-se com o homem tripartido transformado. Isso é que o Espírito e a noiva tornam-se um. A divindade e a humanidade estão casados, mesclados, para ser uma única entidade. A Cidade Santa é uma pessoa coletiva, um grande homem-Deus coletivo. O que é impressionante sobre isso é que, se você ver o começo de Apocalipse, capítulos 2 e 3, fala 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. Apocalipse 22, 17a diz: o Espírito e a noiva dizem. Eles falam como um. Não é o Espírito falando às igrejas, mas o Espírito e a noiva dizendo. Eles são uma pessoa. Eles são um casal, como uma pessoa coletiva. Eu já disse antes, se você quiser descrever, especialmente a economia do Novo Testamento, que na verdade é a economia eterna, você pode dizer que ela é composta de 2 processos, 2 consumações e um casamento. 2 processos, 2 consumações e um casamento. O primeiro processo é o Deus triuno processado, saiu da eternidade na esfera do tempo, ele se tornou homem, passou pela encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão,
e foi consumado como o Espírito. O Espírito. O Espírito é o nosso marido, certo? Agora, ele entra em nós como o Espírito, e nós então entramos num processo. O primeiro processo é o pelo qual Deus triuno passou, mediante a encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão, para tornar-se o Espírito, o marido. Agora, quanto a nós também passamos por um processo. O processo pelo qual passamos, principal, é que passamos pela sua salvação orgânica, passamos pelo processo da regeneração, santificação, transformação, confirmação e glorificação, e nos tornamos a noiva. 2 processos, 2 consumações. Nós, consumadamente, seremos a noiva. Não estamos nesse processo agora, estamos. O processo pelo qual estamos passando é o processo de todos os estágios da salvação orgânica de Deus para nos tornarmos a noiva. Então há 2 processos, 2 consumações e 1 casamento, o Espírito e a noiva. Dizendo como uma pessoa coletiva. Outro ângulo é que a cidade santa como tabernáculo de Deus é para Deus habitar, e Deus, o Cordeiro e o tabernáculo são para nós habitarmos. Deus é o nosso templo e nós somos o seu tabernáculo. Novo céu e nova terra, a Nova Jerusalém será a morada mútua para Deus e o homem pela eternidade. Esse grande homem Deus, nós somos o tabernáculo de Deus para ele habitar. Ele é o santuário de Deus para nós habitarmos. Deus e o homem e Deus habitando mutuamente para possuirmos. Isso está em um dos nossos hinos, certo? A última mensagem eu falei SoundCloud, mas é SoundCloud, né? Deus, o homem e Deus habitando mutuamente. Nós somos o lar de Deus e Deus é o nosso lar. Então, a habitação mútua de Deus e o homem e Deus é um grande homem-Deus coletivo. Então, o Espírito e a noiva são o homem-Deus coletivo, casado, um tabernáculo, a habitação de Deus, ele é o templo, a habitação do homem, uma habitação mútua de Deus no homem, o homem em Deus, para todo sempre. Amém. Esse é um grande homem-Deus coletivo. Isso é Nova Jerusalém. Agora vamos ver o esboço e veremos que isso é muito experiencial. Nos tornamos a Nova Jerusalém e estamos produzindo a Nova Jerusalém para ser aqueles que edificam a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o estágio consumado da igreja. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Edificar a igreja é levar a igreja ao seu estágio consumado. Edificar a Nova Jerusalém, produzindo a Nova Jerusalém. Queremos cooperar com Ele para nos tornar a Nova Jerusalém. Nós não estamos indo para a Nova Jerusalém, estamos nos tornando a Nova Jerusalém. Estamos nos tornando a noiva, a esposa do Cordeiro. Portanto, tornar-se a Nova Jerusalém é expressar a Nova Jerusalém, todas as características da Nova Jerusalém. Algarismo Romano 1 diz, o Deus Cordeiro está no trono na cidade. Quero ler esses versículos para vocês. Apocalipse 22, de 1 a 5. Na verdade, podemos ler também Apocalipse 4, 2 a 3 e Apocalipse 22, de 1 a 5. São passagens que falam do trono. Eu tenho Apocalipse
4, 2 e 3, mas eu gosto do versículo 1 porque ele diz o seguinte. Ele fala, sobe aqui. Como é que você chega lá? Sobe aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É isso que diz. O versículo 2 diz, imediatamente eu me achei em espírito. Quando nós estamos em espírito, nós chegamos lá. Nós subimos ao terceiro céu. Vocês estão no espírito agora? Então vocês estão lá. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis um trono armado no céu. Santos, quando estamos genuinamente no nosso espírito, exercitando o nosso espírito, a primeira coisa diante de nós é o trono. Nós entramos debaixo do seu governo, do seu reinar. Senhor, estabelece o teu trono no meu coração, eu quero estar no teu trono, debaixo do teu encabeçamento, do teu senhorio. Então, ele fala, imediatamente me achei em espírito e eis um trono armado no céu e alguém sentado, no trono alguém sentado. No nosso espírito, ouçam, quando você está no seu espírito, você é desentronado. Porque só pode haver um no trono. Quando você genuinamente está no espírito, você é destronado. E esse sentado no trono. Uma boa definição de pecado está em 1 de João 3,4, que diz que o pecado é iniquidade. Que significa iniquidade? Iniquidade significa, quando alguém está vivendo em iniquidade, significa que ele não está no princípio de Deus governar sobre o homem. Iniquidade é não estar sob o princípio de Deus governar o homem. Isso é um pecado. O pecado é iniquidade. Esse princípio... Então, em vez de Deus no trono, é o ego que está no trono. Não queremos que o nosso ego fique no trono. Nós queremos que Ele esteja no trono, no centro do nosso ser. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Vou falar só isso sobre Apocalipse 4, 1 e 2. Apocalipse 22, de 1 a 5 dizem, e mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. No meio da sua rua. Lembrem-se disso. Apocalipse é um livro de sinais. Quando você vê Apocalipse 1, ele fala a revelação de Jesus Cristo, dada a conhecer ao seu escravo João, ao seu servo João, por meio de sinais. Os sinais são símbolos com significado espiritual. Portanto, a rua da Nova Jerusalém é ouro. O ouro significa a natureza divina. Então, a vida divina está fluindo na natureza divina como a nossa corrente, a nossa rua. É o nosso caminho. Qual é o caminho que tomamos? Temos aqui um monte de irmãos que terminaram o quarto semestre. Aonde vamos? Nós vamos seguir pelo o fluir da vida em nós, no meio da natureza divina. Tudo o que fazemos deve estar no fluir do rio da água da vida. Há uma única rua na Nova Jerusalém. Você nunca pode se perder quando estiver nessa rua. Há muitos anos, eu fui a Pittsburgh, aluguei um carro lá, e eles tinham aquele sistema de GPS. Então, a Ruth alugou um carro lá. Quando você ia alugar o carro, estava escrito lá, nunca se perca. Não se perca nunca. Bem, coloquei lá no GPS para onde eu ia e eu segui o GPS. Ele me levou longe, eu não sabia o que estava fazendo.
Como é que eles falam, nunca se perca, eu estou perdido? Você tem que fazer virar à direita ali acompanhando o rio e depois vira à esquerda. É simples. Mas ele me levou para o outro lado da ponte do rio Jacaré. E aí, estava tão complexo, tão esquisito, estranho. Eu falei, esquece disso. Eu me perdi, eu não sei como que eu cheguei aqui. Eu conheço melhor do que o GPS. Agora nós temos o verdadeiro GPS. O satélite presente de Deus. God's Present Satellite. GPS. Temos o fluir da vida, fluindo na natureza divina como a única corrente. Você não pode se perder na Nova Jerusalém porque só tem uma rua lá. Essa rua com o rio da água da vida fluindo no meio da rua de ouro, e daquele lado do rio estava a árvore da vida. Você tem a água da vida e tem a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Está em nós, certo? Porque é uma cidade. Essa cidade é uma senhora cidade, ok? Então, é a cidade noiva. Então, o trono de Deus e do Cordeiro estará em nós pela eternidade, por todos os dias da nossa vida. E diz que os seus servos o servirão. Nós o serviremos pela eternidade, seus servos o servirão. E verão a sua face. Que tal isso? Nós vimos anteriormente que temos de nos importar com a sua face. É claro. Acho que o irmão Ricky mencionou em sua mensagem que ele perdoou, quando Paulo perdoou um irmão na pessoa de Cristo, significa literalmente na face de Cristo, no rosto de Cristo. E a palavra grega para face, para rosto, significa a área em torno dos olhos, que te dá o sentimento. Você é infundido com a pessoa. Se eu tiver os olhos de vocês, irmãos, eu tenho sua pessoa. Não olhe para baixo, vocês têm que olhar para mim. Certo? E você está sorrindo, eu fico feliz com isso. Eu tenho uma neta cujo nome é... Perdão se você já ouviu isso antes. De qualquer jeito eu vou contar de novo. A minha neta, o nome dela é Hannah. Quando ela tinha 3 anos de idade, nós temos uma foto na nossa casa. Ela tinha 3 anos de idade, eu estava sentado na cadeira, ela era pequenininha assim, ela veio com o dedo apontando, falando para mim. Ela falou para mim, ela falou, olha para os meus olhos, vovô, olha para os meus olhos, vovô, com os dedos assim. Eu amo aquela menininha. Ela não é nada religiosa. Eu estava no andar de cima da minha casa, preparando um esboço para toda a terra. Ela entrou no quarto, blum. Falei, o que você está fazendo aqui? Ela, vem cá, desce, você não deveria estar aqui. Vamos lá embaixo. Vamos lá. Mas eu gosto disso. Nós devemos ser assim com o Senhor, queremos os olhos dele, queremos a sua face. E por fim veremos a sua face para todo sempre. Isso será uma grande recompensa para nós, para todo sempre. E o seu nome estará na testa deles, é como um crachá, o irmão falou, como um crachá na sua testa, que diz quem você é. E nessa situação teremos o nome do Deus triuno na nossa testa. Isso mostra
que nós pertencemos ao Deus triuno, pertencemos a Ele, somos identificados com Ele, Ele está em nós, nós estamos nele, portanto nós somos etiquetados com o Deus triuno. E não haverá mais noite, não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ouçam, quando entronizamos o Senhor em nós, dizemos, Senhor, estabelece o teu trono no centro do meu ser. Quero que tu sejas o meu rei, o meu senhor, a minha cabeça. Quero que tu sejas o meu marido. Estabelece o teu trono no meio da minha pessoa. Eu quero te entronizar nesta reunião, Senhor Jesus. Quando Ele está entronizado em nós, considerando Apocalipse 22, de 1 a 5, quando Ele está entronizado em nós, a água da vida flui em nós. Quando Ele está entronizado em nós, o rio da vida flui em nós, então o nosso serviço será um desfrute. Será um desfrute. Quando você o desfruta, você o serve. Você vê a sua face, você recebe o brilhar dele, e você reina com ele, sendo rei com ele. Tudo isso vem do fluir do rio da vida, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, deste e daquele lado do rio, na árvore da vida. Quando temos esse fluir, essa árvore cresce em nós, e essa árvore cresce em nós e desfrutamos o Deus triuno. E o nosso serviço será um desfrute, nós o desfrutamos, o servimos, vemos a sua face, recebemos o seu brilhar e reinamos com ele, sendo reis com ele. Letra A. O trono de Deus e do Cordeiro mostra que há um só trono para Deus e para o Cordeiro, e o que indica que Deus e o Cordeiro são um só. O Deus Cordeiro, o Deus Redentor, Deus, o Redentor. O trono não é uma poltrona, não é um sofazinho para duas pessoas, um love seat. Não, o trono é único. E, de acordo com Apocalipse 21, 23, diz que a lâmpada da cidade é o Cordeiro. A lâmpada é o Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada dessa cidade, e Deus está nessa lâmpada Cordeiro como a luz, nesse Cordeiro lâmpada como a luz. Deus está no Cordeiro, esse Cordeiro Deus está no trono, o Cordeiro Deus, o Deus Cordeiro está no trono, e o Cordeiro é a lâmpada, e Deus está dentro dessa lâmpada Cordeiro, desse Cordeiro lâmpada. Mostra que Deus está, que há um trono para Deus e o Cordeiro, um só trono, indicando que Deus e o Cordeiro são um, o Deus Redentor, de cujo trono sai o rio da vida, é o nosso Deus Redentor, do qual sai o rio da água da vida para nos suprir e satisfazer. Isso retrata como Deus triuno, Deus, o Cordeiro e o Espírito, que é simbolizado pela água da vida, se dispensa aos seus redimidos, que estão sob o seu encabeçamento, implícito na autoridade do trono pela eternidade. Santos, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Nós temos o trono de Deus e do Cordeiro. Há outro trono. Para a igreja em Pérgamo, o Senhor diz o seguinte: sei onde estás, onde habitas, onde está o trono de Satanás. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2.
13. O arcanjo tinha muitas responsabilidades. O arcanjo era mais elevado de todos os anjos. E em Isaías 14, 12 a 15, fala do como esse arcanjo tornou-se Satanás. Em Isaías 14, no versículo 12 a 15, esse arcanjo mais honrado, em poucos versículos ele falou, eu subirei, eu farei, eu exaltarei. Subirei. Então é outra vontade, além da vontade de Deus no universo. A vontade de Satanás. Existe a vontade de Deus e a vontade de Satanás. E temos esse hino no nosso inário. Ao inimigo a minha palavra é sempre não, ao Pai é sim. Vocês conhecem esse hino, né? Ok. Ao inimigo minha palavra é sempre não, ao Pai é sim. Devemos dizer sim à palavra de Deus e não à vontade de Satanás o tempo todo. Eu notei que em Isaías 14, 13, veja o que Deus disse, o que ele está falando, a rebelião de Satanás. Ele diz o seguinte, ele disse, tu dizias no teu coração, ele dizia algo no coração dele, no teu coração, diz, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele queria que o trono dele estivesse acima do trono de Deus. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Dizias isso no teu coração? É por isso que dizemos que o pecado é destronar Deus. Em Ezequiel 28, 15 a 18, descreve isso sob outro ponto de vista. Deus disse o seguinte para Satanás. Ele disse, pecaste. Versículo 16. É a primeira vez que essa palavra foi proferida no universo. Satanás é o primeiro pecador. E pecaste. No versículo 17, ele diz para Satanás, ele volta para o coração de Satanás, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E a razão para aquele arcanjo grandioso, mais honrável, ter caído e se tornado Satanás foi por causa de uma coisa, o orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Nos livros Treinamento de Presbíteros, como ser um presbítero cooperador, há 16 pontos sobre a questão do orgulho. Eu escrevi todos esses pontos, 16 pontos. Cuidado com o orgulho. 16 pontos. Um dos pontos diz o seguinte, o orgulho torna você o maior dos idiotas. Em Provérbios 16, 18 fala que o orgulho traz a destruição. A soberba precede a ruína e a altivez o espírito, a queda. Então, a altivez é ter um complexo de superioridade, se achar acima dos outros. Lembre-se que a soberba precede a ruína. Desde que nascemos, nós somos orgulhosos porque temos esse gene em nós. Mas que o Senhor nos salve de nos tornarmos uma pessoa orgulhosa, soberba,
a soberba precede a ruína? Isso é trágico, é terrível. Uma pessoa, hoje, todo o ser dessa pessoa está num estágio de destruição. Seu espírito, sua alma, seu corpo, sua vida está destruído por causa de quê? De orgulho. Orgulho. Quando você é usado pelo Senhor, esse é um momento perigoso. Veja. Nós não somos nada. Vocês percebem isso, certo? Gálatas 6:3 fala, se alguém pensa que é algo, não sendo nada, ele se engana a si mesmo. Se engana a si mesmo. Se você acha que você é algo, na verdade você não é nada. Se aquele que pensa que é alguma coisa sem ser nada, ele se engana a si mesmo. Satanás está entronizado em nós. Está entronizado em você. Eu mencionei que o pecado é iniquidade e que estar em iniquidade é não estar no princípio de Deus, Deus governando o homem, segundo Tessalonicenses 2, fala que o anticristo é o homem da iniquidade. Ele está totalmente fora do princípio de Deus governar o homem. Então ele é o homem da iniquidade, ele é o homem do pecado. E também diz que o mistério da iniquidade está operando na sociedade humana hoje. Isso é um mistério? Você pensa como que eles podem fazer essas coisas? Isso é um mistério satânico. Quando você sai do princípio de Deus governar o homem, você entra num mistério satânico, o mistério da iniquidade, da impiedade. Mas há o outro mistério nesse universo, o mistério da piedade. É o mistério no qual estamos esta noite. Estamos no mistério da piedade, um mistério maravilhoso. Um mistério da semelhança de Deus. O mistério de Deus dispensar-se ao nosso ser tripartido para nos tornar exatamente iguais a Ele em vida e natureza, mas não na deidade, e expressar toda a sua glória. Isso é piedade. Eu realmente gosto disso porque em Armagedon, eu não posso entrar nisso tudo, mas quando o Senhor descer com os vencedores, com a sua noiva vencedora, quando ele descer, veja em Apocalipse 19 e Daniel também a 2 ângulos, quando ele desce, você tem o anticristo. Você não acha que é tolice tentar lutar, guerrear diretamente contra o Deus triuno? Uma vez, o irmão Lee disse que Satanás não é lógico, ele não é lógico. Será que é lógico isso? Ele vai lutar contra o Deus triuno? Vamos tentar. Isso é loucura. Então você aí vê o mistério da iniquidade, o homem da iniquidade, e descendo do céu vem o mistério da piedade, e eles se chocam, e o mistério da iniquidade é esmagado, despedaçado, derrotado. Não há mais iniquidade, só piedade neste universo. É melhor eu parar por aí, porque poderia dar uma mensagem inteira só sobre isso. Vocês não gostam do mistério da piedade? Não estão felizes pelo princípio de Deus governar o homem, que significa que estamos sob o trono de Deus. Agora o Algarismo Romano 2 diz, a propósito, eu disse isso para esse irmão na minha frente aqui. Eu amo muito esse irmão. Eu falei, irmão, eu quero que você escreva esses 16 pontos sobre o orgulho e ore cada um deles. Ele falou, irmão Ed, posso usar o meu iPad para fazer isso? Eu falei, não. Eu quero que você escreva à mão. Muitos jovens nem sabem mais escrever. Você escreve igual uma receita médica, com aquela letra. Quando o Rick Scudder escreve uma receita, escreve bem bonitinho. Mas
Os alunos de medicina escrevem de qualquer jeito. Muitos jovens, porque quando nós íamos para a escola, tínhamos de aprender caligrafia. Eu me lembro na terceira série, tínhamos coisas na lousa. Como escrever a letra E, como escrever a letra F, como escrever a letra Z, como escrever um S. Um S maiúsculo, certo? E tem um S minúsculo. Vocês tiveram aula disso? Oh, louvado seja o Senhor, irmãos! Todos vocês tiveram aula de caligrafia? Oh, isso é bom demais! Mas não há muitos jovens que não conseguem, eles só conseguem digitar. Santos, uma coisa é tomar notas, fazer anotações. Eu não me importa que vocês digitem tudo bem, mas quando você escreve, em Deuteronômio 17 fala que quando você estabelecer um rei, o que o rei tem de fazer? O rei deve escrever uma cópia da Bíblia para ele próprio. O Pentateuco era a Bíblia deles, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ele tinha de escrever tudo para si mesmo. Não havia iPad naquela época. Então, ele escrevia a sua própria cópia da Bíblia deles, que era o Pentateuco. E eu lhes pergunto, se você escrever Gênesis 1, 2, 1, 2, 1, 3, e aí você vai para Êxodo, tudo, você não acha que você não vai ganhar algo? Você vai, puxa, olha, eu nunca vi isso antes. Ele disse no seu coração, no seu coração, no seu coração, no seu coração. Bem, o irmão Lee deu uma mensagem aos treinandos sobre tomar notas. Vocês sabiam disso? Alguma vez vou compartilhar isso com vocês. Mas eu ainda tenho na minha garagem pilhas de livros, de cadernos. Eu não consigo jogar fora esses cadernos, só de notas. O que eu vou fazer com eles? Não sei. E eu não vou jogar fora. Então, há pilhas de livros, de cadernos. Há algo nas notas que não está nos livros. Não está nos livros. Mas eu gosto das notas também. Eu gosto das notas. Bem, ok. Diz, na nossa vida diária, vida familiar, vida conjugal, vida de trabalho e na vida da igreja, o centro deve ser o trono de Deus. Tudo deve estar sujeito ao seu encabeçamento. Ouçam, santos. Por favor, tornem isso a sua oração. Isso aqui não é algo doutrinário. Eu orei isso hoje de manhã, orei outra manhã. Todas as manhãs após nos levantarmos devemos dizer, Senhor, obrigado por um novo dia, para te tomar como meu Senhor. Eu me submeto ao teu encabeçamento por todo dia. Senhor, estabelece o teu trono na minha vida. Estabelece o teu trono no centro do meu ser. Senhor, faz com que todo o meu dia com a minha vida diária esteja sob o teu trono. Se fizermos esse tipo de oração ao Deus Triuno todas as manhãs, a partir desse momento teremos a água viva fluindo em nós. Santos, essa é a tarefa de vocês. Vocês não terão teste sobre estas mensagens, certo? Eu gostaria que tivesse, mas amanhã de manhã, faça essa oração. Amanhã de manhã, faça essa oração. Vocês verão a água viva fluindo em você agora mesmo, naquele momento mesmo, porque você fez essa oração. Se, em nossa experiência, sempre que nos submetemos ao Deus Triuno, tomando-o como nossa cabeça, desfrutamos um fluir em nós. O rio flui com o Deus que planejou, com o Cordeiro que redimiu e com o Espírito que agora é o Espírito todo inclusivo processado que dá vida. Sob o seu encabeçamento, desfrutamos o fluir da vida com o suprimento de vida e o caminho da vida. No fluir da vida, nós o servimos. No fluir da vida, nós o vemos
e reinamos com ele. É maravilhoso. No algarismo romano 3, chegamos a Ezequiel capítulo 1. E Ezequiel, o resto desta mensagem está em Ezequiel capítulo 1. Alguns pontos cruciais do trono estão em Ezequiel 1. Quero que vocês percebam o seguinte, o irmão Lee disse, o capítulo 1 de Ezequiel é o capítulo mais profundo de toda a Bíblia. Você não acha que deveria entrar nesse capítulo? Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, é o capítulo mais profundo da Bíblia. O conceito nesse capítulo é profundo. Então, se você olhar para Ezequiel, os primeiros 3 versículos, eu gosto de Ezequiel 1, que diz, Ezequiel falando, se abriram os céus e tive visões de Deus. Ele estava em Babilônia, à beira, junto ao rio Quebar, certo? Nós queremos estar no rio da água da vida, não no rio Quebar, certo? E tive visões de Deus. A abertura dos céus é uma visitação especial de Deus para nós. Essas revelações capacitam o seu povo a ver coisas espirituais e divinas. Eu espero que experimentamos isso nesse treinamento. A palavra do Senhor foi expressamente a Ezequiel. A palavra não foi simplesmente a Ezequiel, ela foi expressamente a Ezequiel. O que são essas palavras expressas? São palavras expressas, frescas, vívidas e vivificadoras que nos capacitam a proclamar e explicar o que vimos. Vocês não receberam palavras expressas nesse treinamento? Palavras especiais, vivas, vivificadoras, que transmitem a revelação divina e nos capacitam a proclamar e explicar o que vemos. Agora, vamos falar de algumas dessas palavras expressas. Algarismo Romano 3. Ezequiel 1 revela que o ponto mais elevado em nossa experiência, pensem, o ponto mais elevado em nossa experiência espiritual, qual é ele? É ter um céu límpido com o trono de Deus sobre ele. Alcançar esse ponto significa que em tudo permitimos que Deus tenha preeminência e que somos totalmente submissos à sua autoridade e administração. Ezequiel 1:22 diz que sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, o céu, como um cristal brilhante que metia medo. Então temos um céu claro, como cristal brilhante. Alcançar esse ponto significa em tudo permitirmos que Deus... Então, nessa coordenação dos seres viventes, a coordenação do corpo de Cristo, há um céu claro sobre a cabeça, e nesse céu claro, não me peçam para explicar, esse céu é tão claro que aquele é como um cristal tremendo, um cristal terrível. Qual é a palavra favorita do Ed Marks quando ele veio para a restauração? Tremendo, tremendo. No começo da década de 1970, mas é a minha palavra tremendo, e essa palavra está na Bíblia. Tremendo. Como cristal tremendo. E veja, o versículo 26 fala que acima daquele firmamento que estava sobre a cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira,
Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Havia um homem. Há um homem no trono de Safira neste universo. Uau! Eu desfrutei esse hino outro dia. Eu tenho todos esses hinos. Como que eu deveria falar? Eis no céu assentado. Jesus está ali. Cristo Senhor está ali entronizado. Eis no céu Jesus assentado. Cristo Senhor está entronizado. Como um homem exaltado por Deus, como um homem exaltado, Deus com glória o coroou. Hino 132. Um hino não é melhor do que um SoundCloud, certo? Do aplicativo SoundCloud. Eu tenho uma nuvenzinha no meu iPhone, tem uma nuvenzinha, mas nunca cliquei ali. Quando eu escrevo a primeira linha de um hino ali, Praise Him, Christ is Victor, aparece um monte de hinos. Aí eu aperto um botão, começa a tocar. Eu canto o hino inteiro. Eu aperto uma vez, canto de novo. Cada estrofe eu posso cantar. Eu tenho favoritos. Há um homem na glória, cuja vida é para mim. Sua vida é para mim. O que fala em seguida? Quais são as próximas linhas? Ele é puro e santo, triunfante e livre. E aí o hino continua falando, você tenta... Ele sobe. As pessoas tentam derrubar você, você sobe novamente. Você é como ele não pode ser afundado, ele boia. Eu sou muito ruim em tecnologia, Santos. Perdão. Mas pelo menos isso eu sei como fazer. Eu descobri isso. Eu posso colocar nos favoritos. É maravilhoso. Se eu tivesse com meu celular aqui, eu ia cantar algo para vocês aqui. Mas ele está desligado. Bem, o céu espiritual sobre a cabeça dos seres viventes é transparente, semelhante ao firmamento como cristal brilhante que mete medo. Além disso, esse céu se expande e é estável e imutável como cristal. Nessa situação, não há nada entre nós e Deus, e nada entre nós e os outros. Temos uma comunhão profunda e transparente com o Senhor e com os outros. Isso exige que mantenhamos uma consciência pura, sem ofensa, para com Deus e os homens. A história do nosso céu é a história da nossa consciência. Ter um céu claro significa que não há nada entre você e o Senhor. Temos um hino no nosso hinário que fala, nada entre nós, Senhor, nada entre nós. Não quero que haja nada entre tu e mim, Senhor. E o irmão Samuel de Round Rock, Texas. Você é de Round Rock, não é, Samuel? Eu amo você, irmão. Eu falei, aqui está o irmão Samuel de Round Rock, Texas. Maravilhoso. Eu não sei onde eu estou agora. Bom, Samuel, nós sempre queremos ter um céu claro, certo? Algo que é muito bonito para mim, Santos, é que quando nós chegamos à mesa do Senhor, nós queremos ter um céu claro entre nós. Estou falando aos irmãos casados agora. Se você tiver um desacordo com seu cônjuge antes da mesa do Senhor, não participe da mesa. Se você vier para o local de reunião,
perceber que você falou algo para sua esposa errado, eu vou usar o telefone antigo, você vai liga para sua esposa e fala, querida, perdão, eu não devia ter falado com você assim, perdoa-me, desculpa. Ela vai falar, eu te perdoo, Ed, e aí o fluir vem. Não há nada entre mim e o Senhor e não há nada entre mim e a minha esposa. O mesmo com os irmãos. Se há algo entre você e um irmão, você deve conversar com o irmão, senão você vai estar tomando juízo para si mesmo. Eu vi isso acontecer várias vezes. Eu estava em outra localidade, estávamos participando do pão, um irmão, nós estávamos sentados em torno da mesa, nas cadeiras, um irmão se levantou, ele atravessou o salão, foi lá falar com um outro irmão do outro lado. Eu não conseguia ouvir, mas eu sabia o que ele estava falando. Ele estava dizendo, irmão, me perdoa. Irmão, me perdoa. Alguma coisa que... Ele voltou e participou do pão e do cálice. O pão e o cálice. Ele queria garantir um céu límpido com aquele irmão. Ele cruzou, atravessou o salão para limpar o céu entre ele e o irmão. Voltou, sentou-se e participou do pão e do cálice. Não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. Letra D. O trono não é uma coisa. O trono é a presença governante de Deus. O trono é a presença governante de Deus. Deus tem uma presença governante. Eu sinto exatamente dessa maneira. Devemos temer uma única coisa, perder a presença do nosso Senhor. Não devemos ter medo de ninguém, devemos perder uma única coisa. Se você tem a presença do Senhor, você tem tudo. Quando você perde a presença do Senhor, você perde tudo. Eu repito, devemos temer uma única coisa, perder a presença do nosso Senhor. O trono é a presença governante de Cristo. A presença do Senhor está sempre com seu trono. O trono do Senhor está tanto no terceiro céu quanto no nosso espírito. O próprio Cristo que está sentado no trono no céu também está em nós. Ele está sentado à destra de Deus, Romanos 8:34, e intercede por nós agora. Em Romanos 8:10 diz que Cristo está em nós. Está em nós e está no terceiro céu ao mesmo tempo, intercedendo por nós. Ele está em nós, está no nosso espírito, onde está a habitação de Deus. Letra B. Em Betel, a casa de Deus, a habitação de Deus, que é a porta do céu. Cristo é a escada que une a terra ao céu e traz o céu à terra. É impressionante que o Senhor tenha dado esse sonho a Jacó. Ele não deu a Abraão, nem a Isaac. Ele não deu a Moisés. Ele deu a Jacó, um suplantador. Jacó estava fugindo do seu irmão porque ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Ele estava fugindo. Estava no deserto, cansado. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que deitar. O que aconteceu? Ele não tinha um travesseiro, tinha uma pedra ali. Ele usou aquela pedra como travesseiro. Você já imaginou? Ele usou uma pedra por travesseiro. Deitou naquela pedra. E diz que ele sonhou. E ele sonhou. Eu tenho um sonho. E ele sonhou. Esse sonho é o sonho do Deus triuno. O princípio de um sonho. Mostrando que algo impossível aconteceu a nós.
algo impossível aconteceu a nós. Eu posso ver quando o Senhor voltar no cativeiro mas isso é um verdadeiro sonho, real e impossível. Como alguém de Round Rock pode estar aqui? Como alguém de Pittsburgh pode estar aqui? E nós nos vemos um ao outro e estamos tão felizes. Que é isso? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu acho que eu já falei para você, Samuel, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, 71, 72, antes de Cristo, AC. Eu estava na Universidade de Texas, em Austin, 71, 72. Onde você estava nessa época? Negativo. Você não tinha nascido ainda? 71. Uau. Será que eu sou tão velho assim? 78, 79. Eu não era salvo. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu fui salvo. E vim para a igreja. E como isso aconteceu? O que é impossível para o homem é possível para Deus. O princípio de um sonho é que algo impossível acontece a você. Samuel foi salvo. Que idade você tem agora, Samuel? 25, uma boa idade. Essa é a idade que eu me casei, 25, tá? Não pense nisso, calma. Mas eu disse que é uma idade muito boa. Bem, deixe isso de lado por enquanto. Mas pense nisso. Deus é tremendo. Como que você descreve Deus? Não, havia 3 irmãos ali que eu chamei de Ananias, Misael e Azarias. São Daniel e seus companheiros. Seus companheiros eram Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor, então, jogou eles dentro da fornalha de fogo. Tinha uma 4ª pessoa ali. Quem era? Jesus. Jesus estava andando na fornalha com eles. E você sabe o que significa o nome Misael? Misael significa... Eu nem gosto de usar os nomes pagãos dele. Eles tinham os nomes pagãos, nomes idólatras, demoníacos. Você ainda pode desfrutar o Senhor, mas Ananias, Misael e Azarias são nomes muito significativos. Sabe o que significa Misael? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Ele é incomparável, indescritível, ele é maravilhoso, ele é excelente, ele é estupendo, ele é preeminente. Ele está supremamente, sua presença suprema. Quem é como Deus? Esse não é o meu nome, mas esse era o nome dele. Ananias, Misael e Azarias. Não sei onde vocês estão, irmãos, agora, não precisa levantar. Eu amo aqueles irmãos. Ouça agora. Ele sonhou e uma escada foi posta no céu. Os anjos de Deus subindo e descendo por ela e o Senhor estava acima dela. Jesus significa Jeová o Salvador. Jesus é Jeová. Eu repito, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová Salvador, Jesus é a salvação de Jeová. Jeová estava ali acima daquela escada e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. E aí disse todas essas coisas que Jacó teve no seu sonho. E Jacó despertou. E ele falou, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo ele disse,
quão temível, quão tremendo é este lugar, ponto de exclamação, quão tremendo é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Em João 1,51, é marcante, o Senhor Jesus está nesta terra, falando com Natanael. Natanael diz que ele é o rei de Israel, porque o Senhor falou algo para ele. Ele falou, tu és o rei de Israel? E o Senhor disse para Natanael, Natanael, verás coisas muito maiores que essas. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é essa escada? Essa escada é Jesus. Ele é aquele que conecta a terra ao céu e traz o céu à terra. Traz o céu para a terra, é Deus tornando-se homem. Você conecta a terra ao céu, é o homem tornando-se Deus. Deus tornou-se homem para o homem tornar-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Para a edificação do corpo de Cristo, para consumar a nova Jerusalém. Santos, há uma escada no seu espírito. Ouçam. Será habitação para Deus em espírito, ou seja, Deus habita no nosso espírito. Isso significa que a habitação de Deus está no nosso espírito. Isso é Betel, certo? Jacó disse, isso não é nada além da casa de Deus. O que é a casa de Deus? O nosso espírito é a casa de Deus. Nosso espírito é a porta do céu. Portanto, quando você entra no seu espírito, você está tocando o trono no céu, porque há uma escada no seu espírito que liga até o terceiro céu. Você entra no seu espírito, você está no terceiro céu. Cristo é a escada. Vocês amam essa escada? Eu amo essa escada. A casa de Deus também é a igreja. A igreja é a casa do Deus vivo. Quando você entra na igreja, você vê o significado intrínseco da igreja e vê que são de fato os santos e fala, quão tremendo é este lugar. Há uma escada na igreja, há uma escada no nosso espírito, uma escada divina e mística. Ainda me lembro do irmão Dick Taylor, ele falou, havia um hino no cristianismo que fala, estamos subindo a escada de Jacó, estamos subindo a escada de Jacó. O Dick cantava, estamos subindo a escada de Jacó. Ele falou, eu mudei a palavra daquele hino. Falei, estamos comendo a escada de Jacó. Estamos comendo a escada de Jacó. Louvado seja o Senhor pelo irmão Dick. Eu não estou falando isso aqui, mas o Dick ele quebrava todos os conceitos religiosos, certo? Comer Jesus, certo? Ele é a escada. Então, não é errado o que ele falou, mas nós temos Cristo como a escada celestial, onde os anjos de Deus sobem e descem sobre ele. Os mensageiros celestiais, conectando o nosso espírito ao terceiro céu. Não espere para ir para os céus santos. O seu espírito é a porta dos céus. Você entra no espírito, você está no céu, você está no trono de Deus. Esse é um trono de safira celestial. Uma vez que hoje o nosso espírito é o lugar da habitação de Deus, é ele a porta do céu, onde Cristo é a escada que nos une o povo na terra ao céu, que nos traz ao céu. Portanto, sempre que nos voltamos ao nosso espírito, entramos pela porta do céu e tocamos o trono da graça no céu por meio de Cristo com a escada celestial. O trono acima do firmamento como cristal brilhante implica que sempre que temos um céu límpido em nossa vida cristã, em nossa vida da igreja, estamos sob o governo do trono, a autoridade da igreja. É o trono acima do céu límpido. Ouçam, o trono acima do céu límpido, isso é a presença de Deus. Quando você tem o trono acima do céu límpido, você tem a sua presença. O trono é a sua presença governante.
O trono não é somente para Deus reinar sobre nós, mas também para Deus cumprir o seu propósito eterno. Se tivermos o trono em nossa vida espiritual, Deus não somente nos governará, mas também cumprirá o seu propósito em nós, conosco e por meio de nós. 4. O trono tem a aparência de uma pedra de safira. A pedra de safira, que é azul, representa a situação, condição e atmosfera celestiais da presença governante de Cristo. Vamos ver agora o algarismo romano 4. Ezequiel 1 revela que aquele que está no trono é semelhante a um homem. No entanto, ele tinha a aparência da glória do Senhor, o que indica que aquele que está sentado no trono é tanto Deus como homem. Esse é Jesus Cristo, o homem-Deus, a mescla de Deus com o homem. Eu tenho algo aqui do estudo Vida de Ezequiel, mensagem 12. Encorajo que vocês leiam as mensagens 11 e 12. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Um parágrafo. Deus desejou tornar-se igual ao homem para tornar o homem igual a ele. Isso significa que a intenção de Deus é mesclar-se com o homem e assim tornar-se igual ao homem e tornar o homem igual a ele. O Senhor Jesus é o homem-Deus. Ele é o Deus completo e o homem perfeito. Ouçam, podemos também dizer que ele é o Deus-homem. A primeira vez que eu fui a Paris, ali tem a Catedral de Notre Dame, e depois pegou fogo lá, não sei o que aconteceu. Eu fui lá antes do fogo. Essas catedrais são escuras, tenebrosas, e ali estava escrito alguma coisa, e havia algo escrito na parede que Cristo é o Deus-homem. Cristo é o Deus-homem. Eu falei, uau! Eu já sabia disso, porque tinha visto o estudo Vida. E, além disso, ser um homem de Deus, ser um homem-Deus é um homem que é igual a Deus. Todos o seu povo escolhido e redimido serão homens-Deus. Quem são vocês? Homens-Deus. Havia um livro negativo escrito a respeito de nós chamado Os Homens-Deus. Sabe o que o irmão Lee fez? Ele deu uma conferência com o título do livro, Os Homens-Deus. Ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Sabe o que é realmente um homem-Deus? Tivemos uma conferência sobre, o título da conferência era Os Homens-Deus. Foi uma conferência tremenda. A intenção de Deus é ter um homem, a intenção de Deus é trabalhar-se em nós, tornando-nos iguais a Ele, e até mesmo tornar-se igual a nós. A intenção de Deus é ter um homem e trabalhar-se no homem. Precisamos ficar profundamente impressionados com o fato de que o Senhor ainda está no trono como homem. Ouçam, no livro de Ezequiel, o termo filho do homem é usado mais de 90 vezes. Isso indica o quanto Deus deseja ter um homem. Vamos ver agora a letra A. Jesus Cristo era o Deus completo e encarnou para tornar-se um homem, tendo a natureza do homem. Ele viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu como homem. E agora, como aquele que está no trono, ele ainda é o Filho do homem. Quando Estevão estava sendo martirizado, em Atos 7:56, ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Essa história do martírio de Estevão é tão preciosa. B. Portanto, desde a ascensão do Senhor Jesus há um homem no trono. No milênio, no novo céu e nova terra pela eternidade, ainda haverá um homem no trono. A intenção misteriosa de Deus em seu relacionamento com o homem é mesclar-se com o homem e assim tornar-se igual ao homem e fazer o homem igual a Deus em vida, em natureza e em expressão, mas não na deidade.
O homem foi criado à imagem de Deus para expressar Deus e governar por Ele. Aquele que está no trono e os 4 seres viventes têm a aparência de um homem, o que indica que os 4 seres viventes na terra são a expressão daquele que está no trono. Essa expressão é a manifestação de Deus na humanidade. 2. Deus no céu deseja ganhar o homem na terra, para sua expressão, trabalhando-se no homem. Além disso, a intenção de Deus é trabalhar no homem a fim de que o homem esteja no trono. Vimos isso na mensagem anterior. Eu gosto de Apocalipse 3:21, que fala: ao vencedor eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu gosto dessas palavras. Assim como também eu venci. Cristo é o vencedor com letra maiúscula. Esse vencedor, com tudo com maiúscula, esse vencedor está no nosso espírito. Você o experimenta, o desfruta e o expressa como o vencedor. Ele está nos conduzindo ao trono, estamos marchando para o trono. Como o pioneiro, o precursor, o Senhor Jesus abriu caminho para entrar na glória e sentar-se no trono. E nós, seus muitos irmãos, agora o seguimos. Agora, Algarismo Romano 5. Ezequiel 1 diz que a aparência do homem no trono tem 2 aspectos. Dos lombos para cima, ele tem a aparência de um eletro. Que é um eletro? Pense nisso. Ezequiel 1, falando de um eletro, o que é isso? É melhor ler o ministério. E dos lombos para baixo, a aparência de fogo. O eletro é um metal brilhante, uma mistura de ouro com prata. O ouro representa a natureza de Deus e a prata representa a redenção. Assim, o eletro, composto dos elementos de ouro e prata, representa o Deus Cordeiro, o Deus Redentor. A parte de cima de um homem, dos lombos até a cabeça, é a parte dos sentidos, sensações, o que representa sua natureza e índole. Segundo a sua natureza e índole, o Senhor Jesus no trono tem a aparência do eletro, o que representa o Deus Redentor. A parte inferior do corpo do homem é para movimento. A aparência de fogo dos lombos para baixo representa a aparência do Senhor em seu mover com o poder de Deus que queima e santifica. Eu gosto da letra D. Quando vem a nós o Senhor, quando o Senhor vem a nós, Ele vem como fogo para iluminar, buscar e queimar. Não é maravilhoso? Você gosta desse tipo de fogo? Eu gosto desse tipo de fogo. Quando o Senhor vem a nós, isso não é entusiasmo natural. Quando o Senhor vem a nós como fogo, Ele nos ilumina, nos pesquisa e queima todas as impurezas em nós. Então, através desse fogo, Ele se torna o eletro brilhante para nós. E somos enchidos com a expressão radiante do Deus Redentor. Esse é o eletro brilhante. Somos enchidos com a expressão do Deus Redentor. Essa expressão radiante é a expressão maravilhosa do Deus Redentor. Vocês imaginam isso? Depois de todas as coisas negativas terem sido queimadas em nós pelo Senhor, como o fogo consumidor, o que permanece em nós é o eletro, a expressão radiante do Deus Redentor. Ezequiel 1 diz que há um arco-íris como resplendor ao redor do homem que está sentado no trono, o que representa o resplendor e a glória ao redor do Senhor no trono. Na época de Noé, o arco-íris na nuvem era um sinal da fidelidade de Deus ao manter a sua aliança com o homem e com todas as criaturas vivas, de que nunca mais destruiria a humanidade com um dilúvio.
Uma nuvem pode ser considerada algo produzido a partir de 3 cores básicas, vermelho, amarelo e azul. Vermelho, a cor do fogo, o fogo santificador. Refere-se à santidade de Deus. Amarelo, a cor do elétron, representa a glória de Deus. E azul, a cor do trono de safira, representa a justiça de Deus. Então você tem justiça, santificação e glória. Justiça, santidade e glória. Vermelho, amarelo e azul. Azul, justiça. Santidade, vermelho. Glória, amarelo. Justiça, santidade, glória. A justiça, santidade e glória de Deus são 3 atributos divinos que mantêm os pecadores longe de Deus. O homem caiu, já mencionei isso antes, numa reunião ministerial há anos. Por que que o Deus não deu uma segunda chance ao homem e não permitiu que o homem se aproximasse da árvore da vida? E diz que ele expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim, do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins significam a autoridade de Deus, a espada significa a justiça de Deus e a chama significa a santidade de Deus. Então, a justiça, santidade e glória de Deus impedem que o homem vá à árvore da vida. Por que Deus fez isso? Porque Ele não queria que o homem participasse da árvore da vida no seu estado caído, porque senão o homem viveria para sempre em sua natureza caída. Então, o que Deus fez? Aleluia! A justiça, santidade e glória de Deus são 3 atributos divinos que mantêm os pecadores longe de Deus. No entanto, Cristo veio, morreu na cruz para satisfazer os requisitos da justiça, santidade, vermelho, e glória de Deus, amarelo. E ressuscitou, e é agora a nossa justiça, santidade e glória. Não é impressionante isso? Porque Deus nos proibiu de comer da árvore da vida. Agora estamos experimentando, desfrutando e expressando Ele como a árvore da vida. Porque Ele veio ao homem como justiça, santidade e glória para o homem na cruz e agora somos a sua justiça, santidade e glória. 1 Coríntios 1:13. Mas por Ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, que é a glória. Ele é sabedoria para nós da parte de Deus. Justiça, santificação e glória, redenção é glória. Transmitidos a nós. É por isso que a igreja é a obra-prima de Deus. A palavra obra-prima em grego é poema. Poema é uma obra de arte. Exprime o desejo de Deus e sabedoria de Deus, que expressa a sabedoria infinita de Deus e o seu desejo divino. Sua sabedoria infinita é expressada na igreja, em nós. Nós agora somos a sua obra-prima. Somos sua obra-prima. Expressando sua sabedoria infinita e desejo divino. Sua sabedoria para nós da parte de Deus significa que quando contatamos as riquezas de Cristo, essas riquezas, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é dada a conhecer a todos os principados e potestades angelicais por todo o universo. Portanto, a igreja é a exibição sábia de Deus de tudo que Ele é. O que é a exibição sábia de Deus de tudo que Deus é? Ele se tornar da parte de Deus para nós sabedoria, santificação e redenção. Isso são
Os atributos que nos impediam de ir até a árvore da vida, agora estão sendo transmitidos a nós, para nos tornar a exibição sábia de tudo que Deus é, como o seu poema, como a sua obra-prima. Porque nós, os crentes, estamos agora em Cristo, aos olhos de Deus temos a aparência de Cristo como justiça, santidade e glória. Essa é a aparência de um arco-íris, como um testemunho da fidelidade de Deus ao preservar e salvar-nos, os caídos, do seu juízo sobre os pecadores. 4. Na Nova Jerusalém, isso é marcante, na Nova Jerusalém, a cidade cujo fundamento tem a aparência do arco-íris. Vejam seus fundamentos, têm a aparência de arco-íris. Nós, a totalidade dos santos, seremos um arco-íris. Aleluia! Seremos um arco-íris refletindo o brilho de Deus, santidade e glória de Deus, e testificaremos para sempre que Deus é justo e fiel. Antes de chegarmos ao item 5, ouçam. A realidade espiritual desse arco-íris deve ser manifestada na igreja hoje. Precisamos permitir que Deus nos encha com a sua presença de justiça, dando-lhe a oportunidade plena para trabalhar em nós como o fogo da justiça para o seu esplendor e glória através de nós. O arco-íris, vocês se lembram do arco-íris? Arco-íris não vai mais ter, é um sinal de que não vai haver mais dilúvio. O arco-íris, ao manter a sua aliança, significa que não haverá mais morte, juízo da morte. Devemos viver sob a nova aliança e não crer em nenhum erro, fracasso, não crer em nenhuma fraqueza e nenhuma trevas, não crer em nada negativo. Somos o povo da aliança e temos a promessa para satisfazer todas as situações. 1 Tessalonicenses 5, 20 fala: o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados íntegros, conservados íntegros e irrepreensíveis. E o versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Judas 24 diz o quê? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar sem mácula diante da sua glória em exultação. Sabe o que significa exultação? Exuberância de uma alegria triunfal. Isso não é boa nova? Temos um versículo de promessa para nós em qualquer situação. Nesse livro, o livro, cada situação, leia e orem essas promessas. Agora, o último ponto, como retratado em Ezequiel 1, a vida cristã e a vida da igreja se consumarão nesse arco-íris, então o plano eterno de Deus terá sido cumprido. Aleluia, amém. Saints, we're going to be a rainbow. Amen. Isn't it wonderful? Amen. The very attributes that prevented fallen man from eating the tree of life are now our attributes. The divine attributes are expressed in our human virtues as righteousness, holiness, and glory, because he died to satisfy the demands of God's righteousness, holiness, and glory. He opened the way to the tree of life, and because we're eating the tree of life, enjoying the tree of life, expressing the tree of life, that expression is the expression of righteousness, holiness, and glory, a rainbow. Amen. To the whole universe. Amen. Okay, let's pray with our neighbor, and we'll see how we do from here.